Bora lá. Então vamos lá. Fala aí, galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ginástica geral, ginástica rítmica e ginástica artística, né? Convidei a minha amiga de muitos anos, né? A Lilian, ela tem uma experiência, né, com a ginástica. E ela vai estar falando um pouquinho para a gente sobre o que ela tem de conhecimento mais aprofundado com a ginástica, né? Vou tirar algumas dúvidas em relação a estratégias, a algo relacionado como que a gente pode estar trabalhando dentro da escola. E a gente vai bater um papo agora, tá bom, Lilian? Aí você se apresenta para a gente e eu vou fazer algumas perguntas aqui que eu recebi do pessoal em relação à ginástica. Beleza? Boa É noite. isso aí. Ok. Tudo bem? Então, como o professor Renato acabou de falar aí para vocês, eu sou a Lilian, também professora, não trabalho na área escolar e eu pratiquei ginástica artística durante 10 anos aí da minha vida, entre a infância e adolescência. E aí, entre 90 e 2000, provavelmente o pessoal não era nem nascido ainda, eu estava pulando de ponta cabeça, né? E é isso aí, tive bastante experiência, tenho bastante bagagem aí, participei de bastante campeonatos e me formou, né? O esporte foi fundamental na minha vida, porque eu sou de uma região, também moro em Carapicuíba, sou de uma região bastante carente, e eu tive grandes oportunidades por meio da ginástica. Então, assim, sou bastante grata pelo que eu vivi e por tudo que eu aprendi por meio do esporte. Então, a enfrentar os meus medos, a enfrentar os meus desafios, a saber lidar com as vitórias e com as derrotas, a comemorar aí cada conquista, né, cada realização de um movimento. Então, eu acho que, no geral, é isso, fez toda a diferença na minha vida, ter praticado aí ginástica olímpica durante 10 anos. Você já participou, né? Se teve alguma competição que você conseguiu ser premiada, alguma competição que você almejou, essa competição esse ano foi uma competição que era uma competição que a gente chama de competição alvo e se deu certo de você realizar o que você tinha como meta. Fala aí pra gente um pouquinho. Então, eu entrei muito cedinho, né, na ginástica. Entrei com 5, 6 anos de idade pela escolinha. Então, a escolinha a gente ainda não participa de competições. Depois eu migrei, eu saí da escolinha do SESI e migrei para a prefeitura de Osasco. E aí virou um treinamento mais específico, né? Então eu não ia lá no ginásio, mas só para me divertir, mas eu tinha que treinar, então eu ia todos os dias, treinava 4 horas por dia lá dentro do ginásio, e desde Mirim, então são as primeiras categorias, né? Mirim, e depois passando pelo infantil, passando pelo juvenil, e eu acabei tendo pouca bagagem no adulto, porque uma atleta adulto na ginástica, ela é a partir dos 16 anos. E eu parei nessa faixa etária, nessa fase. Uhum. Então, as minhas experiências com competições foram todas em campeonato paulista, em campeonato brasileiro, dessas categorias que eu acabei de falar para vocês. Então, assim, pensando em título, eu fui vice-campeã paulista na época que surgiu a Daniela Hipólito, né, que é um dos nomes mais Uhum. famosos aí da ginástica, entre outros que hoje a gente Uhum. conhece. Uhum. E depois, passando ainda no infantil, eu fui campeã brasileira pela minha equipe, peguei final em 3 aparelhos, fui medalha em trave, então era um dos aparelhos que eu tinha um pouco mais de habilidade, assim, né, que eu acabava conseguindo notas boas,
Então, eu consegui aí essa pontuação no Campeonato Brasileiro. E eu participava de uma equipe que era muito forte, né? Então, Pinheiros era uma das referências da ginástica, tanto paulista quanto brasileira, né? Então, a gente teve aí os nossos títulos de vice-campeã, né? A gente estava sempre na disputa aí entre os 3 primeiros lugares, competindo com o Flamengo, com a Academia IASH, né? Então, a gente estava sempre sendo medalhada aí nas competições. Legal. A gente, quando falamos de ginástica, principalmente na escola, né? Como você falou que existe uma diferença, né, da ginástica, nós sabemos disso. Na escola, nós temos sempre uma dificuldade para nós que não somos nem fomos atletas, né, específicos da modalidade ginástica, né? Fala para a gente um pouquinho sobre as diferenças, né, entre as ginásticas, né? Porque para o senso comum, né, que quem é leigo do assunto, ginástica é uma só, né? Então, fala para a gente um pouquinho aí que você conhece sobre os tipos de ginástica. É isso mesmo, né? A gente fala em ginástica, um monte de coisa engloba a ginástica. Se a gente pensar na escola, a gente vai praticar ginástica geral. Assim, a gente não tem muita possibilidade de recursos, né? Todas aquelas aparelhagens sofisticadas que a gente vê nas competições. Então, a gente faz algumas adaptações, como os professores aí acabam trabalhando com manipulação de material, às vezes tem um colchonete que a gente consegue brincar lá com alguma acrobacia, então fazer uma cambalhota, fazer uma estrela, fazer um exercício mais ginástico, aí um salto, algum alongamento mais forte. Então, tudo isso é ginástica geral, né? A ginástica geral, ela não tem uma proposta de pontuação, ela é muito mais focada na saúde, na qualidade de vida, então, em experimentar os movimentos, que às vezes a gente vê, alguns deles, né, são movimentos base para chegar naqueles movimentos que a gente assiste na televisão, né? Então, na escola, a gente consegue praticar a ginástica geral dentro das nossas possibilidades, aí dentro das possibilidades das escolas. Mas, além da ginástica geral, a gente tem a GR, que é a ginástica rítmica. A gente podia entender aí como uma ginástica mais de movimentos ginásticos que não sejam acrobáticos. Então, você vê mais coreografia, você vê mais trabalho de flexibilidade, você tem provas sempre no solo. Então, a GR, ela trabalha com a manipulação de material. Então, a gente vê os movimentos sendo realizados com bola, com fita, com arco. Algumas provas em conjunto. Então, as meninas são pontuadas em equipes, elas fazem uma coreografia, né, com algum dos materiais, e algumas provas individuais. No geral, a GR é isso, né, a ginástica rítmica, certo. E o que difere da ginástica artística, né? A ginástica que eu tenho um pouco mais de experiência, um pouco mais de bagagem. Assim, ainda falando em GR, é só feminino. A gente não vê homens praticando a GR, né? A ginástica artística, sim. Então, a gente tem a ginástica artística masculina, feminina. A feminina, ela é fracionada e é dividida em 4 aparelhos. E a masculina, a gente tem 6 aparelhos. A feminina, muito mais artística, com séries, também com coreografia, principalmente na trave de equilíbrio e no solo, né? Então, no solo a gente vê alguma coisa muito parecida com a GR, mas com um pouco mais de acrobacia. Então, além dos movimentos ginásticos aí de flexibilidade, de danças, a GA, né, a ginástica artística, ela traz muita acrobacia, muitos mortais, reversões, né?
Então, na feminina, a gente tem a trave de equilíbrio solo, as paralelas assimétricas. Né, que a ginástica rítmica, em algum dia, será possível a participação masculina? Você já ouviu alguma coisa falando-se hoje da participação masculina nessa ginástica? Você chegou a ouvir ou você acha que não será, na sua opinião, como ex-atleta, o que você acha? Então, a GR, né, a ginástica rítmica, ela exige algumas capacidades físicas diferentes da ginástica artística, por exemplo. E tanto na ginástica artística a gente tem uma diferença também em relação às capacidades. Certo. Os aparelhos que são para homens exigem mais força. E os aparelhos que são femininos exigem força, mas exigem muita agilidade, exigem muita flexibilidade. E a GR, em particular, exige uma flexibilidade em extremo. Nem sempre uma atleta de GA, ginástica artística, tem condições de praticar GR, porque nem sempre ela tem a capacidade para evoluir na modalidade. Entendi. Então, por características masculinas, eu acho bem difícil que tenha uma GR masculina. Entendi. Só se tiver, por exemplo, uma grande adaptação aí de regras de julgamento em termos de movimentos técnicos, né? Pode ser que mude, né, algumas coisas, mas De repente é uma possibilidade, seria um caminho, né? Mas na configuração que é hoje, eu acho bem difícil, assim, bem difícil. Tá bom, vamos lá. Aí você falou sobre os aparelhos, né, que difere o masculino do feminino, né? O masculino acrescenta 2 aparelhos a mais, é isso? Isso mesmo, Beleza. isso mesmo. Você pode repetir para a gente só os aparelhos para eles fazerem as anotações que forem necessárias? Só para a gente pontuar. Vamos lá, feminino. Então, bora lá. O feminino é a trave de equilíbrio, né? O salto sobre a prancha, o solo e as paralelas assimétricas. Então, é uma paralela em cima, né? Uma barra em cima e uma barra numa altura mais baixa, para conseguir fazer todo aquele trabalho de passagem da barra de cima para a barra de baixo, né? Para a gente conseguir fazer a série. Certo. E aí o masculino tem o solo, que não tem música, né? Você vê um solo feminino com música e um solo masculino muito mais de acrobacia, então já é uma grande diferença, e a gente já começa a perceber a diferença entre homens e mulheres de capacidade física. A gente tem o salto sobre a prancha, que ele vai ser mais alto para os homens. Aí a gente tem a barra, né? Que é só um barrote, ele é bem alto também, para os homens poderem fazer lá as séries, os movimentos, as acrobacias sobre a barra. A gente tem as argolas, né? Com o nosso, que foi bem conhecida com o famoso Arthur Zanetti, aí todo mundo conhece o ouro do Zanetti, né? E é uma Super referenciado, exatamente. Como que, seguindo aqui, como que eles, por exemplo, nós falamos aqui de pontuação, quem ganha, quem perde, melhor movimento, como que funciona o julgamento? Assim, eles analisam, basicamente falando, como que é feito a pontuação, como que eles analisam quem é melhor, quem é pior, como que é feita essa análise? Então, a GG, né, a ginástica geral, não existe um código de pontuação, que é o que a gente conversou, é muito mais para a gente ter a vivência na modalidade, experimentar alguns exercícios ginásticos. A GR e a GA, existe um código de pontuação, e esse código, ele é alterado a cada ciclo, né, a cada 4 anos. Então, sempre marca uma Olimpíada até a próxima Olimpíada.
E cada elemento que a gente vê as meninas fazendo lá tem um valor. E aí vai bonificando a sua série. Às vezes acontece muito da gente ver uma menina que acertou tudo, ou o atleta masculino acertou toda a série e teve uma nota um pouquinho mais baixa do que aquele que de repente teve uma queda. Porque os níveis de dificuldade vai dando valor à sua série. Então, tem um valor de queda, que é descontado, mas se você conseguiu pontuar, fazer exercícios mais difíceis, a sua série vai ter um valor de partida muito maior. Então, esses descontos, de repente, de um exercício que não foi muito bem executado ou de uma queda, eles não vão pesar tanto quanto numa série de um valor menor. Então, tudo é baseado nesse código de pontuação e a gente, na minha época, ainda existia movimentos de A E, né? Então, quanto maior a letra, maior é o valor desse movimento. Agora, eu sei que já tem outras adaptações, e aí eu não vou saber falar com muita precisão para vocês. E aí, o legal, né, dessa questão do código de pontuação é que se você faz um movimento, um elemento que ninguém nunca fez, esse elemento, ele tem um valor bem alto e ele leva o seu nome. Então, todos os movimentos, eles têm a característica das letras, mas também tem o nome das pessoas que executaram pela primeira vez. E aí, nas próximas competições, se outras pessoas conseguirem fazer os mesmos movimentos, aí ele vai começando a cair de valor. Ele vai começando a se tornar um exercício mais fácil, né? Considerado um movimento mais fácil. Legal. Então, isso é bem legal pra gente, de curiosidade mesmo, pra gente. Dá uma motivada também, né? O atleta, é como se fosse, vamos fazer um paralelo para um recorde do atletismo, por exemplo. O cara que detém o recorde na prova dos 100 metros, enquanto não quebra o recorde, ele é falado, né? Nesse caso aí, o elemento que você inovou, né? Um elemento novo que ninguém fez, seria um recorde dentro da ginástica. Vamos... Sim, né? Sim, a gente tem a Daiane dos Santos, né? Eu falei da Daniela Hipólito, mas a Daiane sempre foi destaque no solo e ela tem movimentos com o nome dela. Sim. E hoje, muitas pessoas, quando ela surgiu, era só ela que praticava, só ela que fazia, se apresentava, e hoje você tem atletas do mundo inteiro que já fazem o mesmo movimento que ela apresentou e que ela carrega o nome. Bem legal. A gente tem brasileiras que têm nomes aí em movimentos no código. É muito legal. Muito orgulho, né? Essa variação eu vejo lá que tem os árbitros, né? O júri, né? Seria um júri, árbitro, qual que é a nomenclatura? É arbitragem mesmo? Arbitragem. Então vamos pensar aqui. Se todo mundo der nota 9, tipo, tem uns 5 árbitros, aí eu faço a média de 9 pontos, eu somo o ponto de todos e faço a média do total de... Isso mesmo. Isso mesmo. Show. A gente vê muito, levanta lá a plaquinha, né? E aí ver a média total é legal. Isso mesmo. Muito bom. Então vamos lá. Como que você pode dar sugestões sobre trabalhar a ginástica, né? De um modo a termos de conhecimento da modalidade, sem pensar na parte competitiva, né? Porque a gente sabe que o competitivo vai ser abordado somente com aquele aluno que tiver um interesse em participar do competitivo ou ele despertar um interesse, um talento, né, que a gente consegue enxergar aí um cara com desempenho melhor, a gente tenta direcionar para o competitivo. Eu queria saber se você pode passar para a gente sugestões de atividades para que ele conheça, né, maneiras de abordar as diferentes ginásticas no colégio, para que fique uma coisa natural do conhecimento dele, para que ele tenha o conhecimento em si
e como que a gente pode estar fazendo aí um trabalho de o famoso arrancar leite de pedra, né? Que é tirar um elemento dentro de uma coisa sem muito material. Vamos pensar numa escola aí de uma realidade difícil aí com pouco material e bastante vontade de trabalhar, né? Que quando a gente tem vontade a gente se vira e vai fazendo. Mas o que você sugere aí para nós? Ah, isso mesmo. Então, os movimentos básicos, né? Se a gente for pensar, se você tiver pelo menos um colchonete, ou de repente adaptar isso com algum tapete, né? Pode colocar lá no chão, começar com os rolamentos, né? As cambalhotas. Na verdade, é resgatar a confiança, né? Muitas crianças nascem quando são pequenininhas, ficam com as mãos no chão, elas viram para o outro lado, elas começam a brincar de dar estrelinha. Então, são todos esses movimentos que eles são a base para um movimento mais, como que eu posso dizer aí, Complexo, movimento pode-se dizer? mais complexo Uhum, da ginástica. Então, a criança, ela sempre vai começar andando com as mãos no chão, ela vai começar usando a parede, de repente, para apoiar os pés, para uhum, começar a fazer um apoio invertido. Você pode ter os caixotes, né? A gente vê muito pessoal do funcional. O uhum. pessoal do funcional trabalha muito aí do pessoal de treinamento aí CrossFit? do CrossFit, trabalha Uhum, muito exercício ginástico. Eles têm uhum, argola, né, que eles conseguem fazer os movimentos segurando. Tem as caixas que você consegue pular para a caixa, para uhum, cima da caixa para baixo da caixa. Então, todos esses movimentos que a gente vê nessas modalidades que são um pouco mais populares, uhum, é a preparação física da ginástica. Então, pular, saltar em colchão, que é mais macio, então, todos uhum, os saltos, né? Você pode ir lá, começar a saltar numa perna só, saltar com as duas, saltar em distância. As corridas, os deslocamentos para frente, para trás, para um lado, para o uhum, outro. Você pode ter corda, né? Ou marcar uma faixa lá no chão para simbolizar aí, para pensar que é uma trave de equilíbrio, pedir para a uhum. criança se deslocar sobre a trave, né? Então, mas Legal. todos os deslocamentos, frontal, lateral, até o apoio das mãos no chão, muito trabalho de flexibilidade. Então, a gente consegue aí fazer Uhum. bastante movimento e pensar, claro que o ginásio ele é todo preparado para Sim. que ninguém se machuque, né? Uhum. Então, aquelas acrobacias acontecem porque a gente tem todo um suporte, toda uma preparação. Ah. Mas a base, né? A base que são esses Uhum. exercícios mais tranquilos, mais fáceis, dá para a gente trabalhar bastante Entendo. coisa. É só para finalizar em relação, assim, você acha recomendado, por exemplo, eu não tenho vivência nenhuma assim da ginástica rítmica e artística. Geral, a gente sabe, né, que a gente pode falar movimentos que nem você falou, movimentos básicos, uma estrelinha, um salto, alguma coisa a gente faz, né? Se atreve a fazer. Mas no caso de uma sala que nós temos muitas salas curiosas, né? Os alunos eles são muito curiosos. Se você falar para ele de uma luta, ele quer que você mostre a luta para ele, que você é o professor de educação física, sabe tudo, né? E essa, a gente sabe que essa não é a nossa realidade, né? Eu acho que é interessante essa troca por isso. A gente tem que ter essa troca porque tem cada um a sua especialidade e a gente vai trocando e aprendendo. Você acha interessante, por exemplo, trabalhar com que o visual é muito bom, né? Trabalhar com eles, por exemplo, uma aula só vídeos para eles verem os elementos, como que faz o determinado exercício, né? Porque né, não consigo mostrar, mas eu fazendo mais um vídeo ali para eles terem essa percepção, né? É interessante. Super incrível.
né? Incrível. Inclusive, o próprio treinamento, ele traz isso também. Então, a gente, às vezes você ainda não desenvolveu aquele movimento que é mais complexo, mas a gente assiste muito vídeo de pessoas que já fazem com uma certa qualidade para entender, assim, visualizar aquele treino mental, de ver como é feito, de como que é aplicado toda essa técnica. Então, é super válido, de repente, selecionar e os aparelhos femininos. Então, hoje a gente tem muito material, né? Hoje a gente tem a internet super disponível. Sim. Então, você consegue fazer uma busca e até o treinamento da seleção, você encontra algumas coisas disponíveis aí também. Então, você vê lá todos os aparelhos femininos, o pessoal passando por todos os aparelhos masculinos. Se você fizer uma busca, eu quero movimentos que são realizados na prancha, lá no salto. Legal. Você encontra e é muito legal. Muito bom. Vale bem a pena. Até mesmo o próprio regulamento das competições a gente tem um acesso, né? Isso é legal, né? Pra gente fechar, Lili, eu queria que você falasse, desse um recado aí para essa galera que está em casa, né? Nós estamos num momento bem difícil. Você sabe, eu sei que a atividade física ele é o nosso remédio mais barato. Eu falo isso para os meus alunos todo dia. A atividade física, o exercício físico, ele é o remédio mais barato que você vai encontrar no lugar que você está todo dia, que é você mesmo, seu corpo, né? Eu queria que você desse um recado aí pro pessoal em relação a essa prática. O que você me ajuda, né? Eu vou pedir uma ajuda para você, né? Que fale para eles um pouquinho só da importância da atividade física e quanto isso faz bem para a sua vida, né? Desde que você se tornou uma atleta, hoje é uma profissional da área, né? Uma pessoa que eu respeito muito. A gente, né, cresceu profissionalmente aí né, com o outro, né? Há muito tempo a gente já se conhece e manda um recadinho aí para quem está assistindo esse vídeo, para quem vai assistir e para os meus alunos aí para eles entenderem um pouquinho da importância da prática da atividade física. Isso aí. A atividade física é o nosso remédio mais barato. Incrível, é isso? Então, você sair para caminhar durante alguns minutos é atividade física, você praticar algum movimento na sua casa, tentar algum alongamento, algum exercício aí diferente, mas respeitando sempre a sua capacidade, né? Então, eu trabalho aí com atividade física geral, eu pego o pessoal que é sedentário, que quer começar a praticar, e a gente sempre parte do básico e vai incorporando e vai evoluindo. Isso serve para todas as atividades, né? Eu vou começar, nunca levantei, nunca fiz uma caminhada, então qual que é a ideia? Caminha 10, caminha 15 minutos. Quando você perceber que está tranquilo, aumenta para 20, aumenta até meia hora e seja frequente, né? Então, não adianta eu ultrapassar os meus limites, os limites das minhas capacidades, e nem adianta eu ir um dia e fazer um monte, aí no outro dia eu não vou mais. Então, essa frequência, essa constância, o fazer sempre, o fazer, se possível, 7 vezes por semana, escolher coisas que te dão prazer, atividades que te dão prazer, né? E praticar, isso é fundamental para o nosso aspecto físico, nosso aspecto emocional. Então, durante o movimento, durante a nossa prática, está acontecendo um monte de coisa dentro da gente. A gente pegar aí esses milhares de casos de pessoas que foram acometidas por esse vírus, a maioria delas é sedentária. A maioria delas são de pessoas que não têm o mínimo de condição cardiorrespiratória. A maioria delas são de pessoas que acabam não se alimentando direito e o organismo já não funciona tão bem.
Então, quando a gente pratica atividade física, a gente consegue, sim, ter mais resistência fisiológica, ter mais resistência física, o nosso músculo trabalha melhor, o nosso coração trabalha melhor, o sangue circula melhor sobre o nosso corpo, aí entre as veias, e a gente consegue ter um melhor entendimento também, um controle maior de toda a situação, controle emocional, porque a atividade física também proporciona isso para a gente, um alívio de estresse, e a gente consegue controlar a ansiedade. E é incrível, né? A gente vende atividade física, mas é porque realmente tudo isso que a gente fala é baseado em estudo científico, Sim. e é provado, e é testado em pessoas que adoeceram. Então, você vê resultados bacanas com pessoas, pacientes de câncer, que praticam atividade física e tem um melhor controle da doença, paciente que tem HIV ou imunodeficiência, que são bem mais saudáveis com atividade física, hipertensos, obesos, diabéticos, a gente consegue ter o controle de todo o sistema fisiológico do nosso corpo, dores, né? Então, uma pessoa com mais mobilidade, com mais flexibilidade, vai sentir menos dores, se tiver mais massa muscular, você vai ter menos cansaço, vai ter menos fadiga. Então, é incrível. Né? Vá no seu limite, mas vai. Mas vai, né? E dormir cedo, né? Dormir bem também, né? Conta muito, né? Porque esse momento desregula muita coisa, né? A molecada fica no celular aí até 3 da manhã e vai acordar 2 horas da tarde e o organismo ele entra em parafusos, né? É super importante, né? O repouso, a alimentação, é a combinação de atitudes saudáveis que vai deixar o nosso organismo mais forte. E ainda que a gente passe por algum momento, passe por alguma situação, a gente vai controlar muito melhor do que se de repente a gente não tem essas atitudes positivas, essas atitudes saudáveis. Muito show. Lilian, quero agradecer mais uma vez aí a disponibilidade de tempo, né, e paciência para a gente trocar essas ideias, trocar essas informações. Agradeço mesmo. Vai ser de muito valor para quem vai assistir essa conversa, né, que a gente está tendo aqui. E espero que a gente tenha, né, mais profissionais comprometidos, né, que a gente sabe que tem uma safra boa aí de professores se formando e espero que eles venham com esse compromisso, né, que eu te conheço, eu sei que você tem, né, o compromisso com o outro. Quando nós nos formamos, teve o juramento, né, que nós tínhamos que se preocupar com o outro, né, se dedicar com o outro. Essa nossa profissão é uma profissão que a gente doa ao outro, e isso é muito importante. E mais uma vez, de coração, obrigado pela paciência e pela disponibilidade aí. E só tenho a agradecer. Isso aí, gratidão toda minha, poder compartilhar um pouquinho aí das minhas experiências. Já estou meio velhinha e já estou meio desatualizada da modalidade, mas com certeza é sempre um prazer poder falar, eu falo que a ginástica transformou a minha vida, né? Eu não sei o que eu seria hoje se eu não tivesse praticado um esporte de alto rendimento, tivesse tido essa vivência. Então, quem tiver oportunidade, quem gostar, né, se identificar, eu acho que vale super a pena, e aprendizado não se limita ao nosso corpo, né, ao nosso aspecto físico, mas é para a nossa vida, né, a gente aprende a enfrentar a vida de forma diferente. Exatamente. Lilian, obrigado mais uma vez, boa noite e logo, logo o vídeo tá no ar aí e a gente vai compartilhar com você. Beleza? Show! Até a próxima!